do Papo Gênesis. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Emily, eu sou bióloga, sou uma cientista ambiental, trabalho atualmente no Instituto Tecnológico da Vale, fazendo meu pós-doutorado. Você é uma das mediadoras que vai estar hoje nesse bate-papo incrível com vocês, juntamente com a Ellen, né? Ellen, você quer se apresentar rapidamente? Sim, sim. Gente, também sou bióloga, sou doutora em ecologia, também sou pesquisadora no Instituto Tecnológico Vale, coleguinha ali da Emily. Somos embaixadoras aqui do Gênese, né? E fomos aprovadas no Sinapse Bio, então em breve a gente vai estar lançando a C0 aí para falar um pouquinho mais sobre estratégias para valoração da floresta. Mas eu acho que mais do que os participantes, eu e a Emily vamos sugar aqui a Josinara e a Luana, porque a C0 é super alinhada com o que vocês trabalham, então a gente está super empolgada por esse papo e nos aguardem, porque a gente vai colar em vocês aí nos próximos dias. Isso aí, a gente está ansioso para esse papo hoje, para falar um pouquinho sobre estratégias de valorização para a floresta em pé. E dando sequência, o papo de hoje ele vem muito alinhado com as 3 semanas anteriores. Então, na semana 1, a gente teve um bate-papo aqui sobre jornada do empreendedorismo inovador, né? Então, a gente recebeu a Joana da Manioca, recebemos a Emanuele Oliveira, que é fundadora do Social Brasilis, se eu não me engano. Elas compartilharam um pouco da experiência delas nessa jornada empreendedora. Logo depois, na semana 2, a gente falou bastante sobre ecossistema de inovação aqui no nosso bate-papo. Trouxemos dois feras, o Vitor da Açaí Valley e o Marcos Rocha da Impact Hub Manaus. Compartilharam com a gente o que são esses ecossistemas, como que os nossos Genesers, né, que estão aí querendo inovar, querendo empreender, como que eles podem se apropriar desses ecossistemas de inovação para desenvolver o próprio negócio. E na semana passada nós tivemos um bate-papo aqui com o Alexandre Mora e a Camille para falar um pouquinho sobre negócios de impacto. E hoje, pessoal, o nosso tema é estratégias de valorização da floresta em pé. Então, assim, se você ainda não olhou a nossa biblioteca, dá uma olhadinha, tem bastante conteúdo para a gente estar aprendendo essa semana, né? O que são os serviços ecossistêmicos da floresta, quais são os benefícios, né, que a floresta propõe para a sociedade, não só pensando na bioeconomia, mas também pensando em recursos, em regulação climática. A gente tem algumas histórias de sucesso compartilhadas lá. Então, olhem a nossa biblioteca, tá? E para começar a semana com o pé direito, nós também trouxemos aqui duas feras para estar batendo esse papo com a gente, que é a Luana Nava e a Josinara Garcia, que vão falar um pouquinho para a gente, né, sobre como agregar valor nas soluções através da bioeconomia e utilizar estratégias, né, que permitam a conservação das florestas. Então, a Ellen vai apresentar um pouquinho delas para vocês. E eu espero que vocês curtam bastante esse papo, vão deixando bastante perguntas aqui no chat, tá? Que vai ser com certeza uma troca de conhecimento incrível. Eu agradeço todos já aqui pela presença. Então, meninas, fui stalkear o LinkedIn de vocês hoje para escrever um pouquinho sobre a biografia de vocês. Vou falar um pouquinho de cada uma de vocês. Se tiver alguma coisa que vocês não concordam, acrescentem e a gente segue o baile. Então, gente, vou começar aqui pela Josinara. Josinara é engenheira florestal, graduada pela Universidade Federal do Pará. Ela possui um MBA em gestão estratégica de projetos. Atualmente, ela é mestranda em agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia e a sua paixão por gestão de projetos socioambientais nasceu durante sua graduação, quando ela foi bolsista do Laboratório de Manejo Florestal Comunitário. Atualmente, ela conta com mais de 7 anos de experiências atuando nessa área e Josinara é uma especialista em gerenciamento de projetos socioambientais na Amazônia. Ela é certificada pela metodologia Project Deep Pro. Ela já fez parte de equipes em organizações renomadas, incluindo o Instituto de Avaliação, Pesquisa, Programas e Projetos Socioambientais e também o Sinergia Consultoria Ambiental, onde ela supervisionou projetos aprovados no Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Atualmente, a Josinara ela faz parte da equipe Earthworm Foundation Brasil, uma startup dedicada a encontrar soluções para os desafios ambientais e sociais nas cadeias de valor. O trabalho dela, dentro da Earthworm, se concentra no desenvolvimento de cadeias de suprimento de cacau na região
E a Josinara, ela acredita no potencial dos sistemas agroflorestais como uma oportunidade para impulsionar a produção na região, ao mesmo tempo em que contribui para a recuperação de áreas degradadas. Então, na região que ela atua hoje, que é na região ali de Altamira, de Uruará, ela vê o plantio de espécies nativas e a promoção de cacau como caminhos para as comunidades manterem a floresta e usá-la de forma sustentável. Então, gente, essa é a Josinara Garcia, ela vai acrescentar um pouquinho mais sobre ela, mas eu estou super ansiosa para saber um pouquinho mais dela. Já vou falar um pouquinho aqui também sobre a nossa próxima convidada, que é a Luana Nava, e em seguida eu vou passar a palavra para que elas possam dar seguimento aqui ao nosso papo. A Luana Nava, ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Pará, mestranda e atualmente é mestranda em Biodiversidade e Conservação pela UFPA. A Luana, ela iniciou sua jornada profissional como estagiária no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Tem minha paixão, viu, Luana? Porque eu também já fui estagiária do IPAM, onde ela desempenhou um papel essencial na implantação de sistemas agroflorestais. Ali na região também de Altamira e Uruará, né? Luana, ela conta com uma trajetória de também mais de 7 anos de atuação. Ela atuou quase 7 anos no desenvolvimento de ações educativas junto a populações dos municípios ali da região transamazônica e também atuou como agente de inovação do SEBRAE, AE, Adoro, e também atuou como agente de atendimento ao projeto Floresta Mais da Amazônia, onde dentro desse projeto ela concentrava esforços e estratégias para o pagamento de serviços ambientais para pequenos produtores que conservam a floresta. Atualmente, a Luana, ela é assessora de negócios comunitários pela Conexus e atua na orientação e acompanhamento de negócios comunitários em assuntos técnicos, né, associados à gestão dos empreendedorismos, ações de planejamento, gestão financeira e contábil e regulação fundiária. Gente, só gente de peso, né? Não, essas mulheres merecem palmas demais. Estou muito feliz assim, de ter vocês aqui com a gente, porque dentro do Gênesis a gente vai ter uma semana assim, com muitos conteúdos, muitas teorias voltadas para a valoração da floresta, mas vocês são a palavra viva, né? A experiência de quem está atuando nesse mercado, para que a gente possa ver soluções reais que estão sendo implementadas para que os meninos, né, que estão participando aqui do Gênesis percebam que é real, que existem formas de a gente atuar para manter a floresta em pé. Então, Josinara, você quer começar? Posso começar sim. Fica até difícil falar de mim depois da apresentação da Ellen, parece que ela conhece mais do que eu mesma. Mas eu agradeço o convite, já posso compartilhar a apresentação? Pode sim, fique Deixa à eu vontade. só... Já está todo mundo conseguindo ver? Estamos sim. Tá. Então, como a Ellen falou, eu trabalho na F1 Foundation e a gente está desenvolvendo um projeto. Eu vou falar um pouquinho sobre a instituição, sobre as nossas ações e atividades. Qualquer coisa a gente conversa depois. Essa apresentação a gente trouxe como promoção de territórios sustentáveis. Trabalhamos em projetos que a gente chama de landscape, de forma global, na F1 como um todo, mas aqui a gente chama de territórios. Então, transformação social, ambiental e econômica com as comunidades. Então, quem é a F1? A IF, como a gente chama, né, é uma organização sem fins lucrativos, é uma ONG criada há mais de 23 anos. Ela foi fundada em 99 na Suíça, né, por um australiano. E inicialmente a gente trabalhava com a questão da cadeia florestal, né? Antigamente a F1 era TFT, né? The Forest Trust. Então, acho que de 2017 para cá, a gente alterou o nome para F1. Trabalhamos em 5 continentes, no mundo todo, temos mais de 100 empresas como membros da fundação, e a nossa expertise é trabalhar em sistemas de gestão social e ambiental. Então, qual é a nossa proposta de valor, né? Nós trabalhamos com qual é a visão estratégica. São comunidades, atores dos ecossistemas de cadeias de suprimento e sistemas de garantias de direito
que trabalham de forma transparente, integrada e harmoniosa para assegurar a construção a longo prazo e laços de confiança com as empresas, comunidade, promovendo transformação social e ambiental. Então, a proposta de valor da F1, ela atua como incubadora, multiplicadora e mobilizadora, junto com as empresas estratégicas e as comunidades, na cocriação de soluções práticas e participativas, né? Tentando maximizar esses impactos positivos nos territórios em que atuamos. As nossas contribuições de impacto. Trabalhamos com as cadeias de suprimento, agricultura familiar e jurisdições de territórios, né? Como eu falei, apoiamos empresas a terem as cadeias de suprimentos adequadas e livre de desmatamento e livre de exploração social através de boas práticas. Trabalhamos com os produtores a implementar boas práticas nas produção para geração de renda e soluções baseadas na bioeconomia e conservação da natureza. Na jurisdição de território, temos comprometidos com planos de uso da terra, promovendo a proteção e as metodologias de HCS e HCV, que é alto valor de conservação de carbono e alto estoque de carbono, né? E a agricultura regenerativa, procurando promover a reação em cadeia desses ecossistemas, né? Que ter um território comprometido com o plano de uso da terra e promoção da agricultura familiar. Nossa área de atuação, que é no mapa onde a gente tem escritório em todo o mundo, né? Nos Estados Unidos, Brasil, Equador, Peru, Gana, Índia, Suíça, França, Turquia. E a nossa área de atuação aqui no Brasil, né? Junto com os nossos parceiros. No bioma Amazônia, a gente trabalha na região de Tomé-Açu há mais de 10 anos, já lá, né? Essa é a região mais desenvolvida que a gente atua há mais tempo, então temos parceria com a Cargill, Alter Ego, Givaudan, Brands for Foundation, Natura, e parceria com a Cargill nas outras regiões, que é de Porto Velho, Rondônia, Santarém, Miritituba, ali na região de Itaituba, e Altamira, que aqui engloba a região da Transamazônica. Aqui na Transamazônica, a gente atua em 8 municípios, o polo Altamira, mas são 8 municípios da Transamazônica. Quem conhece o mapinha da Transamazônica vê de Placas a Pacajá e Vitória do Xingu. A gente também tem atuação no bioma Cerrado, através do município de Sorriso, no Mato Grosso, com a Bibo e a Cogate. Também trabalhamos a gestão social e ambiental na Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com 3M e a Nestlé. E daí as soluções para a área urbana em São Paulo e Rio de Janeiro, também com 3M, Brands for Foundation e a Nestlé. Então, o que a gente tem traz de contribuição para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Esse nosso trabalho desenvolvido aqui no bioma Amazônia, em parceria com a Cargill, atende muito à política de sustentabilidade da Cargill, onde para contribuir com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela procura parceiros para implementar essas ações no campo, né? E a IF é uma dessas parceiras aqui. E eu trouxe 2 casos de projetos que a gente trabalhou desenvolvendo aqui no bioma Amazônia com a Cargill, que é a Arteplan, que é trabalhado no óleo de palma, né? Numa tradução livre seria plano de refinaria agregador, e o programa de agricultura familiar, com o óleo de palma, cacau e da região dos portos, que estamos trabalhando também. Tá, o que é a Arteplan, né? Que é esse plano de refinaria agregador. A iniciativa é a forma que a EF trabalha ao longo da cadeia de suprimentos de óleo de palma, apoiando os fornecedores com a responsabilidade socioambiental de seus produtos. Então, é mais voltada para as empresas. Inicialmente é feita a avaliação, identificados os desafios chaves e elaboração de um plano de ação para superar esses desafios. O principal instrumento de avaliação são as políticas de sustentabilidade dos fornecedores
que alia seus valores aos valores do IEF, né? Então, são aquelas empresas membros que eu falei, e seus membros parceiros. Então, a gente alinha os valores ambientais e sociais para poder trabalhar com essas empresas. Essas empresas querem se adequar aos nossos valores, então a gente começa a trabalhar juntos, tem esse interesse na adequação. A IF apoia o cumprimento dos gaps dos planos de ação através de coaching, treinamento e compartilhamento de materiais didáticos. Então, o que a gente já tem de resultado nesse Art Plan que foi desenvolvido até agora? Temos 3 empresas que assumiram o compromisso de não desmatamento e não exploração social. Temos 133 mil hectares de palmas plantadas por essas empresas, que são a Agropalma, Belém Bioenergia, Palmaça, que elas estão adotando as boas práticas em plantios próprios. Temos 7.600 trabalhadores envolvidos em processos de melhorias contínuas para garantir o respeito aos direitos humanos. Temos mais de 300 hectares de áreas de reserva sob o controle das empresas de óleos de palma, e essas empresas estão comprometidas à valorização do carbono, né, de alta produção, de sustentável e sem desmatamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as nossas ações do Programa de Agricultura Familiar. A gente elabora os planos de gestão holística de pequenas propriedades, acelerando a adoção da agricultura regenerativa. Trabalhamos com o pequeno produtor integrado à cadeia de suprimentos de óleo de palma e cacau e as áreas de influência dos portos da Cargill. Trabalhamos com pequenos produtor protegendo suas áreas de florestas, né, ali de reserva legal. Resiliência dos meios de subsistência, apoiados por soluções baseadas na natureza e sistemas agroflorestais. A assistência técnica para a gestão de empresas familiares e diversificação de renda. Integração com os ecossistemas NDPE da cadeia de suprimentos, né, que é aquele pacto pelo não desflorestamento, né, sem desmatamento, sem exploração. E a gente trabalha em 5 eixos objetivos com a agricultura familiar, que é o fortalecimento das associações cooperativas, né? Desenvolvemos atividades que fortaleçam essas associações, que possam promover a comercialização em grupo. Empoderamento feminino e formação cidadã, trabalhamos com as mulheres, tanto das cooperativas quanto dos produtores beneficiadas, né, com empoderamento, o empreendedorismo dessas mulheres. Nessa linha de ação, a gente também atua com os jovens das comunidades. Fortalecimento da propriedade e diversificação da produção. Aqui a gente apoia a implantação de sistemas agroflorestais, auxiliamos com assistência técnica no manejo da propriedade, né, familiar, a melhorar essas técnicas e capacitações. Segurança alimentar, a gente faz todo um diagnóstico da segurança alimentar das famílias que atendemos, como preparar os alimentos de forma correta, aproveitar melhor a produção da propriedade, acesso à terra e adequação ambiental, que a gente auxilia também na elaboração do CAR, nas regularizações de passivo, e para que aquela propriedade esteja de acordo com o Código Florestal, né? Esteja regularizada ambientalmente. Então, desses 5 componentes, o que a gente tem contribuído nessas regiões, que é a micro-região de Tomé-Açu, que envolve a Cará, Concórdia, e agora eu esqueci os outros, Altamira, que é essa região da Transamazônica que eu falei, Portos, que compreende Porto Velho, Santarém e Miritituba. Nós temos a adesão de 900 famílias de produtores familiares nesses projetos. Incentivamos o empreendedorismo rural e incentivamos a formalizar, né, quem pretende a comercialização e está só em associação, a gente contribui para transformar em cooperativa, para fazer a comercialização dos produtos. Identificamos líderes mulheres e incentivamos para o desenvolvimento de planos vocacionais de ações que elas podem estar desenvolvendo. Auxiliamos na elaboração do plano de gestão da propriedade. Prestamos assistência técnica para a diversificação das plantações. As famílias também recebem um plano alimentar e nutricional para
para desenvolver a segurança alimentar das propriedades. Trabalhamos com a regularização ambiental, como eu falei agorinha, na elaboração da DAP, que agora é CAF, né, no CAR, na adesão do PRA, quando necessário, da LA, propriedades com planos de restauração e expansão de SAFs, quando possível e atendido para a legislação também. Então, como a gente faz tudo isso para atingir esses objetivos desses eixos? A fase 1 é um diagnóstico socioespacial do território, conhecer o território, identificar os stakeholders, como que a gente vai atuar. A fase 2 é o cadastramento das famílias e dos empreendimentos, que são as cooperativas e associações. A fase 3 é a elaboração de um plano de ação para poder atuar com essas entidades e produtores. E a fase 4 são ações de campo propriamente dito, para, através disso, ter o escalonamento dessas ações, né? Dos produtores conseguirem repassar para os vizinhos, os colegas, e ter um escalonamento do sucesso do projeto. Agora eu vou trazer um pouquinho dos resultados que a gente tem em Tomé Açu. Como eu falei, é o projeto que tem mais antigo, né? Então dá mais resultados. O diagnóstico socioespacial que foi feito, né? Ele visa a identificação das diferentes tipologias de floresta e classe de vegetação do território, entendimentos das dinâmicas, uso e ocupação do solo. Foi feito o levantamento da expansão de agricultura respeitando as áreas relevantes para a conservação. Foi feita a identificação da estrutura governamental de secretarias municipal, estadual e atuação de governo federal. Feito o mapeamento de stakeholders, quais instituições já trabalham, quais as sinergias que a gente possui e que pode trabalhar em conjunto. O segundo passo foi o cadastramento de beneficiários, né? Durante o processo de cadastramento das famílias, realiza-se as atividades com o objetivo de engajá-las no projeto, é apresentado o projeto, né? E verificado se elas têm interesse em aderir. É feita a distribuição de material informativo, esclarecimento sobre o projeto, e a gente aplica um formulário que chama de linha de base da Cargill, que ela vai desde da caracterização socioeconômica até a produtiva da propriedade, e são feitos levantamentos de coordenada das propriedades. A elaboração do plano de ação, ela é feita customizada para cada realidade. Mesmo aqui no território da Transamazônica, cada município é um plano de ação diferente do outro, não são iguais. É observado todo o ciclo do projeto, dividido em fases anuais. A gente faz o planejamento para todo ano de atividade. Quando finaliza esse ano, refaz, verifica esse planejamento. As comunidades, elas estão envolvidas nesse planejamento. Constantemente ele é monitorado e reavaliado. Então, esse planejamento, esse plano de ação a gente facilita, mas quem elabora mesmo é a comunidade. Aí eu trouxe alguns resultados que a gente teve do plano de ação. Quais foram os desafios identificados? 90% dos produtores não possuíam a DAP ou a CAF, não tinha essa elaboração desse documento. 70% dos jovens declararam que pretendiam sair da propriedade para a zona urbana. 36% das famílias elas estavam classificadas em insegurança alimentar. Foram identificadas baixa produtividade nas propriedades. 26% declararam que a renda estava diminuindo ao longo do ano. Foi identificado o desconhecimento das oportunidades que o cooperativismo poderia alcançar enfim. E 89,16% dos produtores possuem cadastro ambiental rural, porém esses estavam com alguma pendência ou incompletos. Esses dados são para a região de Tomé Açu, mas eles são bem parecidos também aqui nessa parte de regularização ambiental e da sucessão familiar aqui da região da Transamazônica. Então, quais são as oportunidades que foram enxergadas a partir desses desafios? Trabalhar com a melhoria da gestão financeira das propriedades,
promover a agregação de valor da produção, engajar os jovens e as mulheres como empreendedores a fim de manter esse pessoal na propriedade da zona rural, promover os sistemas agroflorestais como ferramenta de diversificação do cultivo e melhoria da produtividade, oportunizar a regularização ambiental e fundiária quando couber, investir em ferramentas acessíveis para o público e esclarecimento e fomento ao empreendedorismo a fim de manter a galera ainda na zona rural. A gente faz também ações de campos, né? Promove dias de campo, visando a práticas para a melhoria da produtividade, diversificação da produção, levar esses agricultores em propriedades que está dando certo, que tem resultado, mostrar para eles que funciona mesmo, porque às vezes só de falar eles ficam meio assim duvidosos, então mostrar em campo, esses dias de campo, promove a melhor adesão ao projeto, né? Construção de capacidades, a gente trabalha também com a gestão financeira da propriedade, técnicas de gestão para a propriedade rural familiar, trabalhamos com associativismo e cooperativismo, incentivamos cursos voltados para a diversificação da renda e agregação de valor da produção e distribuição de material técnico. O projeto ele passa pelo a metodologia do Project de Pro, a gente utiliza, né, que são as portas de decisão. A todo tempo ele é monitorado e avaliado. A cada fase de planejamento, de execução, é utilizada, aberta uma porta de decisão para ver se a gente está fazendo o projeto certo, do modo certo, ou tem que replanejar as ações e as atividades. Trago aqui também algumas lições aprendidas desses resultados que postei, né? E devido à falta de gestão que os produtores tinham das propriedades ou da própria associação cooperativa, alguns dados eles podem estar sub ou superestimados, então a gente está trabalhando nessa parte da gestão com eles para ter tudo anotado e ter os dados corretos. A importância do engajamento de todos os atores no território também, tanto do poder público quanto das outras organizações que atuam. Engajamento de jovens e mulheres como protagonistas, a gente sempre chama para estar convidando as mulheres e os jovens, porque a questão da sucessão rural está sendo um grande desafio aqui no território. A masculinização também da zona rural é um desafio grande. Então, a gente trabalha para poder conter um pouco isso. Utilizamos ferramentas de gestão de projetos, ferramentas fáceis de serem compreendidas pelos agricultores e que falem a língua deles, nada muito técnico que chegue lá e eles não compreendam. Então, a gente utiliza a linguagem acessível. Promovemos a participação ativa no processo de avaliação. A todo tempo a comunidade é consultada e ela que participa. E encaminhamentos para políticas públicas de proteção social. Exemplo esse de Rondônia, a gente trabalha com um assistente social que faz a visita, né, o acompanhamento junto com os órgãos municipais e estaduais. Então, tá, Josinara, mas em que isso tem a ver com a floresta em pé? Promoção da manutenção dos estoques de carbono por meio dos impactos de práticas produtivas sustentáveis. Se a gente auxilia a produzir mais e menos território, a gente fomenta a diminuição do desmatamento. Não há necessidade de abrir novas áreas para poder cultivar, né? Se a gente já trabalha com o que está aberto. Incentivamos a produção em sistemas agroflorestais para diversificação da produção, de renda da propriedade, recuperação de áreas degradadas, auxiliamos nessa parte também de projetos, que é para valorizar também recomposição da reserva legal, reserva da APP, quem está em desacordo com o Código Florestal, a gente auxilia na readequação. E o trabalho social, né? Trabalho com as comunidades de engajamento e mudança de percepção, né? Reforço da importância de preservação da floresta para a atual e para as futuras gerações.
Eu acho que eu passei um pouquinho, mas acho que era isso. Obrigada. Obrigada a você, Josinara. Fantástico. Já tem aqui algumas perguntinhas no chat, fui anotando, mas assim que a Luana fizer a apresentação dela, depois a gente vai puxar essas perguntinhas para o bate-papo. Muito obrigada, viu? Luana, você está por aí? Estou aqui. Posso compartilhar? Pode sim, por favor. Certinho, gente? Apareceu? Estamos vendo. Então, boa noite a todas e a todos, né? Quero agradecer ao convite aqui do Grupo Gênese, né, da Fundação CERT, né, por conversar, dialogar com vocês um pouco da nossa atuação. Atualmente, eu faço parte da Conexus, né, que é o Instituto Conexões Sustentáveis. Estou sediada aqui em Altamira, no Pará, apesar do meu raio de atuação ele se abranger aí aos negócios comunitários da Amazônia, né, que eu vou falar agora, e poder conectar um pouco com vocês aqui as nossas experiências, né, e um pouco desses desafios e qual é a nossa visão enquanto estratégias e oportunidades para valorizar a floresta em pé. Bom, então, a Conexus, Instituto Conexões Sustentáveis, né, ela é fundada em 2018 e é considerada uma OCIP, tá? O objetivo principal da Conexus é ativar o ecossistema de negócios de impacto socioambiental, sobretudo os de base comunitária, para ampliar a geração de renda no campo, a conservação de biomas ameaçados e também a manutenção da floresta em pé. Atualmente, a gente usa esse termo conceitual, né, de negócios de impacto socioambiental para chamar nada mais que as cooperativas, as associações e as micro e pequenas empresas de impacto, né? Entendendo que são negócios, né, que têm uma importância dentro do território que atuam e por isso necessitam desse olhar, né, do ponto de vista de se tornarem resilientes, de se manterem sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental, social, né, mas também econômico. Atualmente, a Conexus conta com pelo menos 70 colaboradores, então a gente está espalhado em cada lugar desse Brasil, em cada bioma, né, tendo essa atuação no bioma da Amazônia, o bioma do Cerrado, da Mata Atlântica. Então, eu como assessora de negócios comunitários aqui em Altamira, mas os meus colegas de equipe estão aí pelo Amazonas, pelo Acre, na Bahia, em Minas, em Mato Grosso. Então, em cada lugarzinho desse Brasil a gente se encontra, a gente se conecta, né, mas com o intuito de fortalecer os negócios comunitários. Aqui dentro dessa trajetória da Conex, em 2020, criada, chamamos de CX, Investimentos Socioambientais, que é o setor da Conex responsável aí pelos investimentos, pela parte financeira, o apoio ao crédito, né? E em 2020 também iniciamos aí a nossa conexão, né, ali nos Estados Unidos, com mais um escritório para poder apoiar junto à captação de recursos e aos nossos financiadores, né? E os atores, né, do que consideramos os ecossistemas de negócios comunitários, que são as organizações socioambientais, né, que representam aí o território, os agentes financeiros, investidores, compradores nacionais e internacionais e os agentes de inovação e empreendedorismo. Então, como o próprio nome fala, conexão, então entendemos que a gente não age sozinho no território, que a gente precisa do apoio e justamente fortalecer
esses negócios através, né, de quem também já está presente ou que de alguma maneira se relaciona, né? Tanto as empresas, as indústrias, os parceiros, as instituições, ONGs, o setor público e privado. Então, dentro desse ecossistema de negócios, a gente acaba fazendo essa articulação para que consigamos mobilizar, né, e fortalecer todas essas estruturas. Aqui. Em 2018, a Conexus ela lançou um desafio, né, chamado Desafio Conexus, e a partir daí conseguiu fazer um mapeamento dos negócios comunitários, né, como organizadores da base das cadeias de valor da bioeconomia. E é interessante que, a partir desses dados, a gente conseguiu mapear como que estão localizadas, onde, quais são a quantidade de negócios, né, que impactam, que mantêm a floresta em pé, ou que desempenham atividades dentro da sociobiodiversidade. Então, foi mapeado desde aquela época que 1.040 associações e cooperativas localizadas em todo o Brasil, tá? 90% adotam sistemas de produção sustentável, seja agroecológico ou agroextrativista. 70% desses negócios comercializam principalmente para o mercado institucional, que é o que chamamos aí de também compras públicas, que envolve o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, né, que são programas vinda do governo federal. 35% comercializa com varejo, né? Porém, metade alcança mercados regionais ou nacionais. 20% comercializam para a indústria, o B2B, e 10% só acessavam o financiamento. E aí, quando a gente olha no mapa, a gente vê uma grande expressão, né, em números, que esses negócios estão localizados na região norte, sobretudo na Amazônia, e esses dados, né, nos traz aí alguns dos principais desafios, né, que foram identificados, tanto na questão da comercialização desses produtos, quanto na questão de acesso a financiamento ou acesso ao crédito. Então, a partir desse desafio, a Conex conseguiu, né, ter elementos suficientes para poder traçar alguns eixos estratégicos, mas também de acionar os parceiros que já estavam no território, de acionar o poder público, de conectar, de aproximar também, né, as empresas privadas dessas organizações, desses negócios que historicamente foram, né, e muitas vezes ainda são marginalizadas, sempre à margem, né, sempre aguardando ainda uma certa assistência e tendo que lidar com os desafios do território, tendo que lidar com essa ausência, né, muitas vezes, de políticas públicas. A gente percebe que as políticas públicas existem, mas não alcançam, não chegam nesses locais. Então, a partir disso, que os desafios desses negócios se tornaram os nossos desafios, né? Os gargalos para um desenvolvimento mais sustentável. Então, o primeiro deles, a escassez de financiamento, né? Então, em 2018, o Pronaf desembolsou mais de 24 bilhões em todo o Brasil, né? Só que apenas 0,7% desse montante foi destinado a linhas sustentáveis. Então, quando a gente pega o histórico das linhas de crédito operado pelos bancos, né, pelo Pronaf, Programa Nacional de Agricultura Familiar, boa parte desse recurso ele vem sendo empregado em atividades que muitas vezes não vão de acordo com as atividades sustentáveis, né? Então, você imagina que boa parte do recurso foi financiado para as atividades como a pecuária, o agronegócio, e aí a gente tem uma demanda grande, né, desse financiamento também para os negócios da sociobiodiversidade e da agricultura familiar. Um segundo ponto aí de desafio são a desconexão com os mercados. Um mapeamento com mais de 1.000 negócios identificou que 52,6% não comercializa com o mercado privado. Então, uma dificuldade, né, desses negócios se aproximarem
dos mercados, né, principalmente no mercado privado. E o modelo de negócio pouco desenvolvido. No mesmo levantamento, 73% dos entrevistados manifestou a necessidade de aprimorar seu modelo de negócio. Então, a gente percebe, né, de acordo com o desafio, que esses são os três gargalos que dificultam aí a, a manutenção desses negócios, né, ou muitas das vezes até a sua prosperidade no sentido de se tornar mais resilientes, né? Além disso, a gente sabe que existem outros desafios, e aí olhando as cadeias da sociobiodiversidade, né, que ainda está relacionado à pouca valorização dos produtos, né, a baixa beneficiamento, o apoio à assistência técnica, capacitação. Quando a gente fala de territórios na Amazônia, estamos considerando longas distâncias, um desafio logístico que acaba elevando o custo, né, de produção e do planejamento, fora o risco das atividades ilegais, como o garimpo, o desmatamento, a expansão de atividades agrícolas que acabam comprometendo e colocando em risco esses negócios. Então, tendo em vista esses desafios, é que a Conexo ela traçou aí 3 eixos importantes, né, para poder acompanhar esses negócios, né, e a partir daí poder impactar, né, o trabalho das pessoas que estão envolvidas aí, que estão unidas, né, seja pelo seu propósito ou pelo seu negócio comunitário. Dentro dessa jornada, né, foi criada aí a estratégia de finanças híbridas, né, para acessar o ecossistema, que estabeleceu a adoção ali do recurso não reembolsável, né, através de financiadores, né, de entidades filantrópicas, mas também, né, que pudesse estruturar, ganhar escala e garantir viabilidade econômica para esses negócios, né. A gente entende que não adianta só aportar um recurso, mas de que maneira que aquele negócio vai continuar no próximo mês ou no próximo ano. Então, ele tem que se manter viável economicamente. Então, a gente entende, né, que os recursos não reembolsáveis entram para poder chamar a atenção ali do aporte comercial, que pode injetar recursos através de fontes públicas ou privadas. Então, a Conexo, né, ela entra, né, com essa expertise de poder financiar, de poder levar esses recursos financeiros para esses negócios. E, dentro dessa perspectiva, foi estabelecido esses 3 eixos estratégicos, que é o desenvolvimento de negócios comunitários, o acesso ao mercado, né, e também as finanças de impacto. E o desenvolvimento de negócios comunitários, né, vem fortalecer a gestão e a governança para a sustentabilidade e autonomia dos negócios comunitários de impacto. Então, é feito todo um trabalho de acompanhamento de cada cooperativa, de cada associação, né, com um olhar tanto individual do negócio como para o território. Acesso ao mercado, né, um grande gargalo, como que conecta com as empresas, com o varejo, com as indústrias, com o comércio local, internacional, com as compras públicas, né? Então, arranjos de comercialização para ampliação e fortalecimento entre produtores, indústria, varejo, consumidores, e as finanças de impacto com soluções financeiras customizadas, tanto para o meio rural e florestal, com a ideia de que esses negócios pudessem acessar linhas de crédito com taxas de juros mais baixas, competitivas, ou que também pudessem acessar linhas de crédito através de políticas públicas como o Pronaf, que muito tempo ficou travada e que essas comunidades, que esses negócios não conseguiam acessar. Então, dentro do desenvolvimento de negócios, né, vem com o objetivo de gerar essa resiliência de negócios comunitários a partir de abordagens diferenciadas de sensibilização e desenvolvimento.
a começar aí pela assessoria a negócios, na qual é o núcleo, né, que eu faço parte. Então, é a construção de capacidades para. Opa, deixa eu voltar. A construção de capacidades, né, para uma boa experiência do uso de recursos financeiros como motor de desenvolvimento das organizações. Então, na assessoria, é aquele trato direto com os negócios comunitários, com as cooperativas. Então, atualmente, eu venho acompanhando cooperativas e associações aqui no bioma amazônico, com esse olhar para as cadeias da bioeconomia, como a castanha, como o açaí, o cacau. É, eu atuo com cooperativas e associações localizadas aqui no Pará, em Rondônia, e com esse olhar também para a agricultura familiar. Então, quando a gente começou na Conexo, é, na assessoria, né, tinha-se um olhar muito para a questão da gestão financeira, porque esses grupos eles foram apoiados com crédito, né, para o CNPJ, digamos assim, no intuito de formar capital de giro e, a partir daí, poder remunerar o produtor, o extrativista ou o indígena. Só que com o passar do tempo, a gente percebeu que era importante também fortalecer as outras demandas de cada cooperativa e associação. Então, hoje a gente consegue também atender e ter um olhar para a organização da produção, para esse apoio da comercialização, esse olhar mais criterioso, né, com relação à atuação, à governança, à segurança alimentar, à soberania desses povos. Então, esse olhar vai muito do relacionamento que a gente acaba tendo com esses negócios, com as metodologias que utilizamos para poder levantar essas informações, aplicar um diagnóstico, né, elaborado, e a partir daí também conseguimos ativar o ecossistema regional, né, que através de desenvolvimento de modelo de negócios comunitários, buscando a complementariedade de ações sistêmicas e atuação em recortes territoriais. Então, um esquema aqui do que seria essa atuação dentro do núcleo de desenvolvimento de negócios, né? Tudo gira em torno dessa ativação de ecossistemas regionais, né? Porque, como eu falei, não é só a Luana que vai resolver o problema da cooperativa, da associação. É preciso uma atuação estratégica com parceiros regionais, né, e formar essa rede. Então, dentro da Conexo, a gente tem outros núcleos e equipe que acabam também fazendo esse papel de ativação de ecossistema, enquanto na assessoria a gente tem esse olhar mais individualizado, né, para a gestão, né, e para a organização do negócio comunitário, né? Mas consideramos aqui, ó, as cadeias de valor e através das unidades produtivas familiares, né, que estão organizadas através dos negócios comunitários, e aí nisso é importante o fortalecimento desses negócios, né? Entendemos que a base social ela só consegue garantir ter ganhos, consegue escoar sua produção, consegue fortalecer o seu território através da coletividade. E a partir daí, né, a Conexus entra com essa ativação, apoiando e aproximando os atores, né, regionais, atores na esfera federal, internacional, né, de acordo também com a demanda que a gente observa em cada território e também em cada localidade. Aqui existe um mapa, tem um mapa que fala um pouco dessa abordagem sistêmica com recorte territorial. Então, desde 2020, vemos aprofundando, né, nesses negócios. Então, o mapa traz aí nos estados do Pará, do Mato Grosso, atuação no Cerrado, na Caatinga, aqui no Pará, com Baixo Tocantins, no Mato Grosso, no Noroeste, Baixada Cuiabana e Xingu. Em Rondônia, né, também temos as organizações, inclusive eu estive lá semana passada em Rondônia, trabalhando na organização ali dos negócios, né, com os indígenas Paité Suruí. Temos aqui atuação na região do Tapajós, ainda não está marcado nesse mapa, mas já iniciou um mapeamento aí no Amazonas também, tá? Nesse território do Médio Juruá.
E esse mês, final de mês, a gente está iniciando a nossa atuação, a nossa ativação de ecossistema aqui na região, no eixo de influência da Transamazônica, né? Apesar de que alguns negócios, algumas cooperativas a gente já acompanha aqui nesse eixo, né, mais próximo de Altamira. Existe um núcleo de acesso ao mercado, né, com essa ideia de ampliar e diversificar a comercialização, né, responsável de produtos rurais e florestais da sociobiodiversidade brasileira. Então, é um verdadeiro hub de melhoria de competitividade de negócios comunitários. Então, geralmente é um núcleo que os negócios gostam muito, né? Porque é onde eles conseguem se aproximar dos seus compradores, conseguem entender mais de como que está o diagnóstico, desenvolver e inovar as cadeias de valor, também tendo esse olhar, né, para a qualidade do produto, da produção, do beneficiamento e estruturar serviços e soluções comerciais. Aqui mostra aqui algumas lacunas de competitividade da produção existente da sociobiodiversidade para mercados mais estruturados. Então, por exemplo, a oferta de produtos por negócios comunitários da Amazônia. 50% são minimamente beneficiados, né? E aí a gente considera pelo menos as etapas primárias ali do beneficiamento, né? Uma pré-seleção, secagem, armazenamento, né, e a depender do tipo de produção, e 25% são industrializados, né? Em contrapartida, a demanda de produtos por empresas privadas, né, 70%, né, tem uma demanda de produtos beneficiados industrializados, 70%, né, há uma demanda de produtos localizados aí na região Sudeste, e chegando até 240 produtos distintos. Então, dentre as dificuldades, né, a oferta de produtos na Amazônia e as demandas aí das empresas, a gente encontra aí algumas lacunas que também precisavam e precisam ser orientadas no que se diz respeito à qualidade, padronização, volume, certificação, inovação e tecnologia e arranjos pré-competitivos. Então, assim, eu considero isso como desafios e, ao mesmo tempo, oportunidades, né? E aí, dentro desse gancho de desafio, eu vejo essa questão da necessidade de apoiar, de trazer com urgência essa qualificação, essa capacitação, essa aproximação, né? Porque se existe uma demanda para os produtos da Amazônia e existe uma demanda de qualificar esses negócios para a produção, então é uma área de atuação, né, que a Conex também enxerga e vem atuando, mas também se apoia com os parceiros para a gente poder superar essas lacunas. E as finanças de impacto, o terceiro eixo estratégico, né? Muito por conta dessa escassez de financiamento adequado. E aí é interessante, né, a gente falar no financiamento adequado, porque as linhas de crédito tradicionais de instituições financeiras, muitas vezes o, os juros são exorbitantes, os modelos não são adequados com a produção da sociobiodiversidade, com esse olhar, né, para negócios que muitas vezes ainda estão começando ou que necessitam de um apoio mais técnico. Então, a Conex enxergou, né, nesse eixo de atuação, né, um fomento de crédito, né, mas não só o crédito por si só, mas que tivesse um acompanhamento. Então, é por isso que a gente faz esse acompanhamento de perto, principalmente com esses negócios que são apoiados pelo crédito, né, pela Conexos, para que eles possam ter uma boa experiência, para que o crédito não seja um pesadelo na vida desses negócios, e sim uma alternativa viável, né, econômica, e que atue no fortalecimento, né, desses negócios. O Brasil direciona 40 bilhões por ano como crédito rural subsidiado para pequenos produtores. Apenas 2% financia atividades de produção sustentável. Então, 9 milhões de pequenos produtores,
empreendimentos comunitários e 314 empreendimentos foram apoiados diretamente pela Conex, né? Então, menos de 10% desses negócios tiveram acesso anterior ao financiamento adequado. Então, a gente sai de um cenário de negócios que até então nunca tinham acessado o crédito, que não sabiam como que funcionava, como que é a experiência de linhas de crédito, tanto do CNPJ, né, para as cooperativas e associações, como também para os agricultores, produtores e extrativistas, né? Porque para esse público a gente atua como um destravador, né, ali do que chamamos do Pronaf-B, através de uma parceria com o Basa. Então, diretamente, né, são mais de 300 empreendimentos que estavam ali, né, na margem, que não eram vistos, né, pelas instituições financeiras tradicionais para poder captar, para poder ter acesso a recurso como capital de giro, às vezes para movimentar uma safra de castanha, de açaí, de cacau, né, entre outros. Então, essas estratégias de finanças de impacto, né, envolve também esse esquema aqui. Então, a Conex, ela não é um banco, né, não é uma instituição financeira, nada mais do que a gente capta esses recursos através de investidores de impacto e também de filantropos de risco. E aí, esses recursos, eles são destinados dentro de cada núcleo para poder chegar através dos negócios, né? Fora essa parceria que é feita com o Banco da Amazônia, né? Que é o Basa, referência aqui na região da Amazônia, para poder operar as principais linhas de crédito, como o Pronaf. Então, 30 bilhões foram alocados em empréstimos implantados, né, pelo Fundo Conexus desde agosto de 2020. Então, 41% foi destinado para a agricultura familiar, 26% para a castanha do Brasil e, em seguida, açaí, cacau, pescada. Então, a gente vê o quanto que esses valores eles chegaram e foram significativos para muitas comunidades, né? Sobretudo da agricultura familiar e do extrativismo. 19,8 mil pequenos produtores beneficiados, 90 negócios comunitários, né, com taxas de baixo custo, 6 empresas de impacto também financiadas, né, das principais cadeias de valor, um aumento de 38% ao ano nas receitas, né? Então, a gente faz esse acompanhamento financeiro e a gente consegue ver essa diferença ano a ano desses negócios, né? E 14 mil hectares em produção sustentável. Aqui também mais um esquema dentro de um núcleo, que é a crédito ambiental, que é um núcleo que volta esse crédito para os agricultores, para os produtores, então é uma forma de destravar esse crédito, porque já é uma linha, é uma política pública já estabelecida, né, no âmbito do governo federal, só que por dificuldades territoriais, às vezes uma emissão de DAP, CAF, às vezes a falta de organização, não está com os documentos em dias, então acabam não conseguindo acessar. Então a equipe faz muito esse trabalho aí, né, de auxiliar o destrave dessa política pública e também de uma orientação técnica, né, diretamente para os agricultores. Eu vou pular isso daqui para não me atentar muito aqui no tempo, mas o alcance da atuação da Conexus, né, por bioma. Então, como a gente viu, há um alcance muito grande aqui do bioma da Amazônia, né, 140 organizações, e aí a maior parte delas são cooperativas, né, e aí, em segundo lugar, associações, empresas, federações. E a gente observa que apesar dos desafios, né, e de algumas ações estratégicas que já foram feitas, né, ainda há um trabalho a se fazer. E as estratégias, né, para valorização, né, que indica aí cada vez mais que
a floresta ela permaneça em pé e a comunidade ela possa viver, né, dessa floresta, é interessante a gente pensar também em mecanismos de compensação financeira, né? Porque muitas vezes o mercado acaba sendo cruel, né, com alguns produtos da sociobiodiversidade, às vezes o valor, por exemplo, da castanha não está tão valorizado, né? A gente tem um custo muito grande por conta de estar em território, né, longes, uma grande concentração de pessoas, baixa concentração de pessoas, mas que não tem estrutura suficiente, né? Então, mecanismos, né, de pensar, por exemplo, pagamento por serviços ambientais é algo que a gente vem conversando muito, principalmente puxando ali as empresas, né, que compram esses produtos. Então, acho que está na hora de começar a pensar em valorizar, né, cada vez mais esses produtos através dessas outras ferramentas. É importante levar em consideração a questão da certificação e rastreabilidade, né, dos produtos que vêm da floresta, para poder garantir a manutenção sustentável e também esse alcance de valorização, né, desenvolvimento de produtos e serviços no intuito de agregar valor. Então, os negócios não só serem vendedores, serem comercializarem o produto in natura, mas terem essa capacidade de beneficiar e agregar valor e gerar receita, né, para fortalecer esses negócios. A questão do manejo sustentável, né, o acesso ao crédito, como eu falei anteriormente, o comércio justo, então, dentro disso, se não conseguimos estabelecer preços que sejam justos, que paguem o trabalho da comunidade, dos cooperados, né? A gente não consegue fortalecer esses negócios. Então, cada vez mais as empresas se adequarem à comunidade, se adequarem à floresta, não a floresta se adequar somente ao mercado. Então, as estratégias têm que também ter essa via de mão dupla e valorizar o saber tradicional, né? A gente observa muitos produtos, inovação chegando, mas a valorização de quem, né, detém aquela matéria-prima, de quem detém aquele produto natural e de como que faz aquilo, né, se transformar em um produto que vai ser, vai gerar retorno positivo para toda a sociedade, mas a gente valorizar essas pessoas que detêm esse conhecimento e que estão lá na floresta. Aqui são alguns parceiros, né, e financiadores também da Conexus, né? Inclusive a Fundação CERT está lá, é um dos nossos apoiadores, né? Então, como eu falei, é se conectar, né? A gente não consegue fazer tudo isso sozinho, são muitas mãos por trás disso, são instituições públicas, privadas, ONGs, né? Estamos sempre abertos também ao diálogo com novas parcerias para a gente poder atuar de maneira convergente ali no mesmo território. Eu coloquei algumas fotos, gente, aqui, né, no final, bem rapidinho, improvisada, para falar que esse é um pouco da minha atuação, né, com alguns negócios comunitários. Aqui, a Associação Rede Terra do Meio, né, tá aqui, tem a sede aqui em Altamira, mas tem essa atuação com as reservas extrativistas aqui da Terra do Meio. Aqui é uma reunião, ano passado, que teve, né, de uma Assembleia Geral, então, um espaço de governança muito importante. E aí os principais produtos que hoje até a rede trabalha, a castanha, o óleo do babaçu, a farinha, e aí com esse olhar, com essa expectativa, né, para o bem viver das comunidades. Coloquei aqui uma visita que eu fiz na Comaru, né? A Comaru fica ali em Laranjal do Jari, né? Cooperativa mista de produtores e extrativistas do Rio Itapuru. A principal cadeia deles também é a castanha. Hoje eles já contam com uma agroindústria que já produz o óleo, né, da castanha e já consegue comercializar com a Natura. Então tem todo um trabalho aqui, né, das mulheres, da comunidade. Então é geração de emprego, de renda, né, além da utilização sustentável do recurso. Coloquei aqui
Só faltou ali. Mas é a Caipim, né? A Cooperativa Agrícola, né? Popular de Garapé-Mirim, agroextrativista, né? Que também prioritária é a cadeia do açaí, que eles trabalham, né? Inclusive já está na safra, está girando, estão trabalhando ali a todo vapor. Tem a Secampo, é uma cooperativa pequena ali em Santarém, mas que eles atuam no fortalecimento da agricultura familiar em um cenário em que a gente tem a expansão do agronegócio ali no território, mas que eles ainda sobrevivem, né? Eles ainda mantêm ali o cultivo de frutíferas e incentivam a produção familiar. E a CART, né, que é a Cooperativa de Resistência Agrícola, do Baixo Tocantins. E aí eu coloquei essa imagem, essa é a aplicação de um canvas de modelo de negócio, que é uma ferramenta que a gente utiliza para poder entender como que está o negócio, como que está estruturado, para quem que comercializa, qual é a proposta de valor. Então, é uma das ferramentas que utilizamos aí na Conexo também. Bom, eu agradeço o convite, né? Deixo aqui os meus contatos, agradeço ao grupo, né, para a gente poder se conectar e ampliar ainda mais a nossa rede, né? Que a gente consiga atuar aí de maneira mais próximo, né? E fortalecendo aqui todo esse ecossistema. Obrigada, gente. Imagina, a gente que agradece. Foi assim inspirador ver essas duas apresentações de você, ver quantas famílias estão sendo impactadas, né? Quantas oportunidades a gente tem aqui no norte, na nossa floresta amazônica. Então, assim, foi com certeza, eu acho que o objetivo é o que você falou, né? É conectar pessoas e a gente vê aí que existe uma demanda, existe espaço para todo mundo. E acho que o objetivo do Gênese é esse, é despertar um olhar para que as pessoas possam muito bem enxergar bem esses desafios, propor ideias e negócios que possam realmente vir a somar, né, com quem já está atuando na região. Anotei algumas coisinhas aqui ao longo da apresentação para fazer algumas perguntas, que eu estou um pouco curiosa. Tivemos também algumas perguntas que o pessoal mandou aqui no chat para a gente de forma privativa. E eu acho que uma pergunta assim que acho que vai conectar muito bem a fala de vocês duas, né? E é um pouco uma curiosidade minha. Eu vi que vocês têm bastante, no caso, foi a Luana, você mostrou até um mapa, um mapeamento de negócios comunitários, né? Eu vi que o Pará ali é líder, né, de negócios comunitários com 171 negócios, depois a gente tem o Mato Grosso e o Acre. E a Josinara também falou bastante que ela tem aquele projeto em Tomé Açu, que já é um projeto que vem de longa data, né? Então, eu queria, assim, que vocês compartilhassem um pouco a opinião e a experiência de vocês, né? Por que que vocês acham que no Pará ele lidera esse ranking aí de negócios comunitários? O que que é o diferencial do Pará em relação às outras áreas? Já está há muito tempo trabalhando negócios comunitários? Ou a população, as comunidades, ela tem um apoio extra que às vezes não tem em outro lugar, logística. O que que vocês acham que faz aí o Pará estar liderando esse ranking para casos de sucesso aí de negócios de comunidade? Quer falar, Luana? Bom, Pode começar. tá. Aqui o que eu vejo muito no Pará, apesar de não estarem organizados assim, CNPJ e tudo, eu vejo muito trabalho em rede. Os produtores, eles são bem conectados, as instituições são bem conectadas, sem falar que aqui também tem uma grande área de proteção ambiental, né? Então, traz muitos olhos das empresas, investidores também. Luana, se puder complementar. Complemento, é bem isso mesmo, Josinara, e também eu vejo que o Pará é um estado muito diverso, tanto no sentido das suas regiões e das atividades produtivas e dos processos de colonização, de evolução, assim, né, de cada território. Então, por exemplo, existem vários Parás no mesmo Pará. A gente até brinca, né? Se a gente está aqui na região de Altamira, é bem diferente do contexto de quem está mais próximo ali a Belém, né? Por conta
dessa colonização da Transamazônica. Então, eu vejo que o Pará a gente consegue abranger várias cadeias e no mesmo estado temos territórios significativos, né, que atuam com cadeias importantes. Então, aqui na Transamazônica está despontando a cadeia do cacau, né, está cada vez mais forte. Tem a cadeia do açaí ali no Nordeste Paraense, no Baixo Tocantins. Vejo aqui no pessoal do Baixo Tapajós, né, também muito forte, trabalhando a castanha, trabalhando as áreas, né, que tem ali de reserva, de floresta. Então, eu vejo que essa atuação se dá muito nesse sentido, porque é muita coisa para trabalhar, né, e acaba Uhum. que temos aí várias organizações, né, formando essa grande rede. Não, bacana, acho que faz sentido, mas eu fiquei bem curiosa, eu falei assim, nossa, o Pará ser líder, assim, me chamou um pouco a atenção, porque também quando a gente pensa, né, em estratégias de proteção para a floresta, a gente vê que existe um trabalho muito grande também de se evitar o desmatamento no Pará, né, que acaba que a gente sempre ouve notícias que acontecem, então, assim, eu acho que reforça ainda mais a gente trazer esses negócios de impacto como uma das medidas para frear o desmatamento, que é algo que acontece muito aí, né, na região. Eu fiquei um pouco intrigada, assim, porque vocês duas têm essa abordagem mais comunitária, né? Assim, trabalhando com projetos mais voltados para a comunidade. E eu fiquei pensando em como surgiu esses projetos. Foi uma empresa que, por exemplo, eu vi que uma de vocês trabalhou na frente quando estava tendo a Belo Monte, né, aquelas mudanças ali na Transamazônica, e alguns projetos foram desenvolvidos. Então, assim, nesse caso específico, foi uma grande empresa que precisava ter um retorno socioambiental, então foi desenvolvido esse projeto. Mas nos outros casos também foi assim, sempre a iniciativa de talvez uma grande empresa que precisava fazer uma compensação ambiental. Como que surgiram esses projetos? Como que foi a demanda por esses projetos? Como que foi o acesso a essas comunidades, sabe? Se foi meio que o grupo de vocês indo atrás ali da comunidade, tentando aquele contato mais próximo com eles para começar o projeto, ou já tinha essa demanda da população para se desenvolver um projeto mais voltado para a comunidade, e vocês foram empresas foram atrás de recursos, fiquei um pouco intrigada de como surgiu essa parte da história. É. Eu acho que isso é uma boa pergunta, porque a gente vê, às vezes, dentro da comunidade Gênese, muitas pessoas, às vezes, já têm alguns negócios, né, algumas parcerias com associações locais, mas a gente também vê muitas pessoas que, às vezes, têm ideias e não sabem como acessar parte desse ecossistema, né, parte desses atores. E eu vi que isso é realmente uma das coisas que tanto a Conexus quanto a Earthworm precisam fazer, né? Então, assim, acho que qual que seria a dica aí para quem tem uma ideia inovadora, quer começar? Qual que foi mais ou menos na experiência de vocês o caminho das pedras, assim? Deixa eu falar aqui, começar a Josinara. É, a atuação da Conexus, né, como eu falei, começa ali no desafio Conexus, na qual foi aberto, na época, um edital, para que pudesse ter um apoio para as cooperativas e as associações, e aí, posteriormente, com esse olhar avançado, principalmente na época da pandemia. Então, eu vejo que esse contato com as organizações, ela fica muito mais forte, né, ali em 2020, muito por conta, né, do momento, e essa necessidade, principalmente de assistência para as organizações e também para o acesso ao crédito. Então, assim, foi um caminho, digamos assim, uma via de mão dupla, porque esses negócios buscaram a Conexus através do desafio, e aí, posteriormente, a Conexus procura esses negócios, né, depois de fazer esse levantamento, para poder auxiliá-los, né, para poder entrar com o crédito, né, que a gente chamou na época de LCE, foi a linha de crédito emergencial. Então, tudo começa ali em 2020. Então, é muito nesse sentido, assim, a gente não vem para
para atender nenhuma condicionante, né? Muito pelo contrário, é muito de enxergar uma demanda que existia, né, ali para os negócios, sobretudo na Amazônia, e que até então, né, poucas organizações estavam conseguindo, né, ou então não tinha esse olhar. A gente via muito organizações apoiando na parte de assistência técnica em si, só que a gente via essas cooperativas não conseguindo comercializar aquela produção, ou a gente via aquelas cooperativas, né, se desfazendo ao longo do tempo. Então, essa emergência surge nesse sentido. E com relação às dicas, né, para os negócios, de inovação, eu acho que é muito olhar, identificar qual é a real necessidade de cada empreendimento, né? Hoje a gente tem várias iniciativas, startups, negócios de impacto, né, que vem aí com uma inovação no produto da sociobiodiversidade, mas tendo em mente que é necessário pagar um preço justo para esses produtos. Então, eu vejo que a inovação ela tem que partir e ela parte de uma necessidade, né? E para quem quer entrar nesse modelo, não pode ser diferente. E aí, mapear quais são as organizações estratégicas e que estão no território. Né? Ao meu ver, a gente não pode pensar de fortalecer, pensar de ter uma boa ideia, sem observar o cenário, né? Quem que está ali perto, qual é a demanda, qual é a necessidade, de que maneira a minha ideia vai ser uma solução para aquele negócio. Acho que é isso. Bom, no IF, né, a nossa atuação já é do global, né, as linhas de ações, as metas. A gente, por ser uma ONG, não tem tantos recursos, então capta recursos. A gente fala muito que as financiadoras, elas são um meio de atingir os objetivos, que é transformar as comunidades, né? Não é a determinadora do que fazer, ela é como a gente consegue transformar as comunidades, trabalhar com as comunidades. Então, esses projetos de landscape, que é de território, é já trabalhado lá na Suíça, na França, na África, e foi trazido para o Brasil e construído através das demandas da comunidade. A gente fez um levantamento de quais eram as demandas das comunidades, tanto aqui quanto no Cerrado, o que eles estavam precisando e vem muito alinhada também às empresas membros. O que essas empresas precisam para se adequar às necessidades, à legislação ambiental. Por exemplo, a Cargill veio com um programa de sustentabilidade, né? Então, como transformar isso? Como transformar a comunidade que ela atua? Não é só ir lá comprar as amêndoas e cada um que se vire, né? Então, é trazer também como retorno para esses produtores que fornecem para ela. E aí a gente trabalha muito com isso, de das financiadoras ser um meio de atingir nossos objetivos, que é transformar as comunidades. Acho que chegou assim. E como Bacana. dica também, que a Luana falou, e é muito interessante, é sempre consultar a comunidade antes. Vir com um projeto pronto para desenvolver não dá certo. Às vezes não, a gente pensa que vai ajudar, vem com a ideia mirabolante, eu vou salvar a Amazônia. Quando chega lá, não é a realidade adequada que a comunidade quer, a comunidade não quer aquilo. Então, a gente sempre prioriza trabalhar em construção dos planos de trabalho, as atividades, todas envolvendo as comunidades, que elas é quem vão saber o que realmente precisam. Bacana, bacana, boas dicas, né? Principalmente para quem está começando aí, desenvolvendo alguma ideia, pensando em algumas estratégias. Então, assim, isso vale muito de encontro à parte de validação, né? Porque às vezes a gente idealiza um produto ou um serviço, mas na hora de implementar isso, de ver se vai ter um mercado para aquilo, pode ser que a demanda seja um pouco diferente e isso vai exigir algumas adaptações, né? Então, ter esse contato ali com a comunidade, né, para conseguir entender se aquele produto, se esse serviço, ela atende uma demanda real, é muito importante. Muito obrigada pela resposta.
E alinhado um pouco com essa questão da comunidade, né, da participação da comunidade, a gente teve uma curiosidade aqui de um dos nossos gêneros, que eles queriam saber se, nessas parcerias que vocês têm muitas das vezes, né, essa pergunta veio até na sua fala, Josimar, acho que quando estava falando muito dessa questão da parceria da Cargill, né, o pessoal perguntou aqui, se vocês têm alguma forma de avaliar a qualidade do ambiente de trabalho dos trabalhadores da comunidade. Então, assim, existe alguma forma de você estar avaliando, que igual você comentou, assim, às vezes tem que pagar um preço justo, né? Tem que ter a comunidade tem que ver esse retorno, né? Então, assim, pensando nesses projetos, assim, existe alguma forma, alguma estratégia para vocês poderem medir essa qualidade de trabalho dos trabalhadores, essa questão da valorização da mão de obra? Começar. Na parte lá do Artplan, a gente trabalhou muito com as empresas com a adequação à legislação ambiental e trabalhista também. Então, a gente Uhum, contribuiu junto com essas empresas para fazer código de conduta e política de trabalho, política de segurança, de saúde, organização trabalhista, dignidade e respeito humano, trabalhou todas as questões de direitos humanos com eles e como a gente monitorava isso tanto através dos relatórios enviados, como em campo também, fazendo entrevista com os trabalhadores em si, longe de supervisor, para ter um real diagnóstico do que estava sendo executado, né? Essa uhum, parte também, já com os produtores aqui, a gente também trabalha sempre orientando com a questão de direito humano, trabalho escravo, trabalho infantil, que por ser da agricultura familiar ainda tem muito, é cultural as crianças trabalharem desde cedo na roça junto com os pais, né? Então é uma uhum, questão não é nem assim de exploração, é cultural mesmo. Então a gente vem trabalhando bem para ir mudando a mentalidade, fazendo capacitações, mostrando que não é legal, como que pode fazer, até onde é ajuda, a partir de quando não é mais ajuda. Então a gente vem uhum. trabalhando assim aos pouquinhos. Bacana, bacana. Pensando muito nessa questão cultural, eu fiquei bem intrigada que você comentou que está acontecendo. Você colocou um dado que eu achei meio alarmante, assim. Você falou assim, 70% dos jovens querem deixar o terreno. Então, assim, um novo êxodo rural, eu poderia dizer, que está acontecendo na Amazônia. E eu falei assim, meu Deus, minha cabeça explodiu aqui. Eu falei, tá todo mundo olhando para a Amazônia, todo mundo falando, poxa, a Amazônia é o futuro, é onde tem soluções, a gente está vendo aí a COP, né, que vai acontecer, a gente espera vir como se diz, um estímulo financeiro muito grande para abertura de novos negócios, assim, como que, na sua, né, na sua experiência, né, com a comunidade, assim, o que que você vê que, o porquê que eles querem sair, né, eles não conseguem, talvez, ter acesso a essas iniciativas que estão começando, ou o porquê desse êxodo que você vê que está acontecendo hoje na prática, assim? Esse foi um dado lá dos 400 entrevistados em Tomé-Açu, mas a gente vê que na região da Transamazônica também bastante. O que que acontece? Muitas vezes os jovens eles não são inseridos nessas ações de capacitação da comunidade. Eles não veem como uma forma de tomada de decisão, de empoderamento também na propriedade. Muitas vezes os pais deixam alheio às tomadas de decisão, e então eles não são muito incluídos Entendi. nessa questão de administração da propriedade. Maioria vai para estudar na cidade também. Zona rural aqui você tem no máximo até o nono ano de ensino, um ensino assim, então não é muito daqueles. Então, para se você fazer o ensino médio, tem que vir para a cidade para cursar. Ou salvo alguns casos que tem as casas familiares rurais, que aí você já forma o ensino médio com curso técnico, né? Então, o que a gente percebe muito é isso, e vem trabalhando com esses empreendimentos, né, de buscar a mulher para estar participando das reuniões, de buscar o jovem para estar participando, porque se o rural vai envelhecer, quem que vai tomar conta? Quem que vai dar continuidade à produção da fazenda? Né? Então, é uma coisa que a gente vem trabalhando. Inclusive, tem uma colega que ela é pesquisadora aqui na região e está justamente pesquisando a questão da sucessão familiar, que é um problema que está vindo aqui e atingindo o campo, está envelhecendo e não tem quem toque a produção.
Pois é. Ou seja, a inovação ela também precisa chegar aí na educação, né? Que o que está acontecendo às vezes é que muitas das vezes aí tá tendo esse êxodo, muitas das vezes, porque eles não conseguem, às vezes, enxergar essa oportunidade, né? Então, tendo alguns comentários aqui no chat, olha, a Nete, queridíssima Nete, lá de Presidente Figueiredo, está comentando assim, a fome nutricional, a burocratização, a dificuldade de conexão, a influência do capitalismo, etc. O Vitor, nas comunidades é pouco trabalhado isso, e aí de abrir um negócio local, né? Muitas das vezes é incentivada a pessoa a estudar fora realmente, se tornar um professor. A Kate, o trabalho pesado também é um fator que muitos às vezes não querem ficar para trabalhar, né? Alguns trabalhos mais braçais, já querem migrar. Então, realmente, acho que é algo que a gente tem que discutir aqui bastante. Bom, eu tenho mais uma última pergunta para encerrar, porque eu já vi que já está no nosso time limite aqui, mas eu não sei se a Ellen quer fazer alguma outra perguntinha rápida. Você está no mute. Coloquei no mudo aqui para não fazer nenhum ruído, acabei esquecendo. Eu acho que a minha pergunta era mais relacionada a isso mesmo, da questão de comunidades, que é o que um tema que vocês duas, né, trabalham e vêm atuando, assim, que eu acho que tem muito a agregar para essa conversa, mas pode trazer alguma pergunta do chat aí. Tá. Não, por fim, uma pergunta também que tem a ver muito com a questão de financiamento, que vocês mencionaram bastante também, né? Outro dado alarmante ali que eu vi no slide da Luana, 2018, apenas 0,7% do recurso foi aplicado para linhas sustentáveis, né? Aí eu queria perguntar a opinião de vocês. Vocês acham agora que com a COP vindo para o Brasil, né, a gente tem uma tendência a mudar esse cenário? Ou a gente ainda precisa de mais atores que estimulem os pequenos produtores a vir para essa linha mais sustentável? Vocês acham que se não houver esse papel, talvez vai continuar no mais do mesmo? A gente vai estar tendo parte desse recurso não vindo para a área da sustentabilidade? Como que vocês enxergam esse cenário? Eu acho que eu vou deixar para a Luana falar, Tá, joia. que ela manja um pouquinho mais dessa questão, mas a gente vê aqui mesmo a realidade da região é a dificuldade de acesso a recursos e financiamentos. O recurso está disponível, mas chegar ao acesso, à burocracia, a questão da regularização fundiária, que influencia muito aqui, a regularização ambiental, os projetistas também, na hora de elaborar os projetos para acessar esses recursos, também é um dos desafios. Como bem colocado pela Josinara, esses são os principais desafios do acesso ao crédito. E eu vejo que teremos boas perspectivas, né, de financiamento ou de projetos aí a fundo por perdido, né, com esse olhar aí para a COP. Só que eu vejo que se as organizações elas não estiverem preparadas, dificilmente elas vão acessar, ou se conseguirem acessar, elas não vão saber gerenciar esse recurso. Então, assim, parte uma preocupação é para que os negócios eles possam sim ter acesso às linhas de crédito, né, mas que eles possam ter acesso com segurança, né, de que o Sim, recurso ele seja muito bem investido, que ele traga um retorno positivo, impacte positivamente as comunidades. Então, assim, o crédito por si só ele não resolve, ou um Uhum. projeto, né, de um financiador sem ter feito um estudo de viabilidade ou identificado, né, como a melhor forma de utilizar aquele recurso. Então, assim, vejo que teremos sim boas oportunidades, só que precisamos aí da organização desde já, para ontem. E aí, nisso que eu vejo que é uma boa iniciativa para os próprios jovens poderem se aprofundar mais, se apropriarem mais, né, tanto das suas unidades familiares, mas também dos próprios negócios, né? A gente trabalha muito essa questão do engajamento da juventude e também da participação mais ativa das mulheres, né? Porque
As mulheres, elas têm um dom e umas habilidades, né, que surpreende, né, que mostra que o negócio ele pode sim se tornar resiliente. Então, acho que a grande emergência hoje é capacitar as pessoas, trazer mais e fortalecer as políticas públicas também de educação, para que a comunidade, para que os negócios possam ter um currículo de gerenciar o seu negócio, né? Porque a nossa intenção é fortalecer, né? A gente não quer estar para sempre mostrando como fazer, né? Uhum. A gente quer que seja um período temporário para que elas mesmo façam por conta e façam com muito sucesso. Bacana. Só então, assim, para fechar esse momento aqui, teve uma última perguntinha aqui que eu acho que é relevante a gente responder, que é assim, sobre pagamentos, né, de serviços florestais, de serviços ecossistêmicos, né? Existem algumas iniciativas do governo, né? Mas foi falado aqui como trazer algo mais para isso, né? Inclusive incluir empresas, né? Como podem ser incluídas empresas nesse processo? Então, eu acho que a maior dificuldade hoje, gente, não é nem o pagamento pelo o próprio pagamento, porque assim já existem algumas normas, existem algumas regulamentações a respeito disso, alguns créditos rurais, alguns financiamentos, alguns editais que os proprietários rurais eles podem ter acesso a isso, só que o problema está muito ligado a isso que a Luana colocou. Existe uma falta de instrução, existe uma falta de acesso à informação. Então, às vezes, a pessoa que poderia ter acesso àquele recurso, ela nem sabe que existe aquele recurso, não sabe que existe formas de conseguir aquilo, ou então se ela fica sabendo que existe, ela pode muito bem pensar, mas é muito difícil, precisa de muitos documentos, precisa de correr muito, vou ter que gastar muito para correr atrás daquilo, não sei nem por onde começar. Então, eu acho que assim, a principal forma da gente trazer esses pagamentos por serviços ecossistêmicos para quem realmente está mantendo a floresta em pé e desempenhando tarefas ali para se manter esse serviço ecossistêmico é acesso à informação, é divulgar isso, é conectar, né? O Conexo está aí, né? Conectar pessoas que estão do lado com pessoas protegendo a floresta com pessoas que precisam, né, compensar. Por lei, a gente tem até a compensação de reserva legal, por exemplo, né, que pode gerar uma fonte de renda através da compensação florestal ali. Existem algumas empresas que precisam compensar danos ambientais que podem fazer esses pagamentos também por meio de serviços ecossistêmicos para pequenos, médios propriedades, né? Só que existem dois problemas, né? Que é a falta de acesso à informação ali, de quem poderia receber esse recurso, e a falta de instrumentos que intermediem esse processo, né, que conectem os dois lados da moeda. Então, assim, qualquer startup que surja, né, visando esse problema, tentando resolver esse problema, eu acho que vai ser muito bem sucedido, ainda mais nesse cenário de COP, onde a gente pode ter, assim, uma maior demanda, né, de projetos ambientais que queiram resolver essa questão socioeconômica, né, mantendo a floresta em pé, parando o desmatamento, conectando esses dois cenários. Então, assim, eu acho que talvez a gente não esperar tanto a parte legal, a parte burocrática, mas ter uma iniciativa assim de empresas mesmo que enxerguem esse problema e tentem trazer soluções para isso. E muito obrigada, meninas. Assim, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a isso, mas desde já eu já agradeço a vocês assim pelo tempo de vocês, pela contribuição. Muito interessante ver estratégias como as de vocês, empresas como as de vocês, né, que estão desenvolvendo papéis tão importantes a nível de comunidade. A gente sabe como é difícil e fica o nosso parabéns e a nossa gratidão para vocês. Emily, não sei se você quer finalizar com Sim. alguma E o coisa. nosso desejo de sucesso, que continue, que venham muitos projetos mais, porque assim, a Amazônia precisa disso, né? O Brasil precisa disso, e eu acho que o Brasil tem tudo para ser o top 1, tá? Quando a gente fala de economia verde, energia sustentável, manutenção da floresta. Então, assim, ver cases como os de vocês, empresas como de vocês, é algo que realmente nos inspira e nos motiva a continuar buscando inovação e soluções para manter a floresta em pé. Então, muito, muito obrigada. Vou pedir para vocês se a gente pode tirar uma foto com vocês agora, um print para divulgar nas nossas redes sociais, na nossa comunidade, tá? E aí, logo depois da foto, vocês estão liberadas e a gente vai fazer um sorteio, tá, pessoal? De 3 tickets para participação aí do Startup Mundi esse final de semana. Então, não saiam, fiquem até o final para o sorteio,
logo após a Liguem as foto câmeras, aqui. né, para a gente tirar o print, Isso, por vamos favor. ligar as câmeras, Já ficaram prestigiar até aqui, né? nossas Tem que. palestrantes. Sim. Cauê, você vai tirar a foto pra gente, por favor? Acho que a Karina também pode ajudar a gente, né, Karina, aqui nessa Vou foto. tirar. Tulipinha, liga aí, Tulipinha, Bruno. Vou tirar aqui, gente. Cauê, olha aqui, o Cauê tá olhando pra lá, tá em duas telas, eu acho. Vai. Tu vai tirar, Cauê? Vou tirar, vai, gente. Peraí, Conta Como- aí, conta aí. peraí, que comentaram no chat. Gente, peraí, não comenta nada no chat, não. Já, vai. Peraí, que é duas telas. Ou é dois coisas aqui. Pronto, gente, a gente vai Oi. postar na comunidade. Aê! Obrigada, Show. Jussara, Luana, quiserem falar alguma coisa. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Só agradecer o convite e dizer que estamos à disposição para qualquer conversa, que precisar, a EF está à disposição. Obrigada. Joia, obrigada mesmo, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer também ao convite, a Karina que entrou em contato, representando aqui todas vocês, né? Satisfação conhecê-las e seguimos, viu, gente? Precisando também, estamos por aqui. Muito obrigada. Obrigada. Se quiserem Obrigada. ficar para ver o sorteio, né? A gente tem um sorteio da comunidade, mas ou se Não, quiserem estão liberadas, Karina. Não vamos alugar, não, Olha! que elas já contribuíram demais hoje. Karina, depois manda pra gente a foto que vou tu... mandar, vou enviar aqui agora. Isso, a gente marca vocês, tá? Na publicação lá. Obrigada.